Nesse vídeo, nós vamos te mostrar em detalhes como declarar seus investimentos em ações no imposto de renda, te mostrando prints, imagens, um passo a passo de como fazer isso usando o software da Receita Federal. E sim, estamos falando aqui do terror de todos os investidores iniciantes, aquele momento em que ele tem que fazer algo além de comprar ou vender ações, que é declarar para a Receita Federal tudo que ele fez ao longo do ano anterior. Porque a sua relação com o imposto de renda ela é muito mais do que pagar imposto de renda quando você faz vendas com lucro, vendendo mais de 20 mil reais no mês, beleza? Tem o pagamento, tem a declaração, a gente vai falar tudo sobre isso. Então se você está inseguro ou insegura sobre como proceder nesse momento especial do ano, fica aqui conosco até o final que tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e muito na sua declaração de R. E enquanto roda a vinheta, deixa o teu like, te inscreve no canal, aperta ali no sino, em especial se esse vídeo aqui te ajudar, tá? E só para mudar um pouco do normal, esse vídeo sim, ele é uma recomendação de investimentos. Sim, uma recomendação. É recomendação que você declare certinho seus investimentos em ações para não ter problema aí com a Receita Federal. Então, bora lá! Buenas, preparamos esse mapa mental que tá aqui na tela e a primeira coisa que eu tenho que fazer contigo é um rápido alinhamento, tá? O que eu tenho que alinhar? Alinhar o fato de que declarar imposto de renda é diferente de pagar. Porque eu vejo lá no meu Instagram, Ramiro Gomes Ferreira, o pessoal falando algo como: nossa, mas como assim eu tenho que declarar? Que horror! Eu nem investi muito! Que coisa eu tenho que declarar e tal. Eu tento acalmar, eu falo que olha, é diferente declaração do que pagamento. Declaração é tu avisar que rolou, né? Quais ações tu comprou, quais ações tu tinha no dia 31 de dezembro do ano passado, o que tu vendeu com lucro, o que tu vendeu com prejuízo. Pagar é quando tu faz vendas com lucro, vendendo acima de 20 mil reais no mês, se for ações brasileiras, e aí tem que fazer o pagamento aí de 15% sobre esse lucro. Então são duas coisas diferentes. E se você investiu 1 centavo em ações, mesmo que por outros critérios da Receita Federal você seja isento de imposto de renda, você precisa declarar as suas operações, a sua relação aí com o investimento em ações, beleza? E essa relação, ela existe em 3 principais locais aqui, né? São 3 coisas principais que tu precisa mostrar. E eu vou passar a bola aí pro José te explicar quais são essas 3 coisas, né? Então, nós temos 3 principais locais, 3 principais itens para declarar aqui. Nós precisamos declarar os investimentos que são isentos de imposto de renda, os investimentos que não são isentos e a sua própria posição em ações. Para os rendimentos isentos, a gente tem 2 itens diferentes. Nós temos todas as vendas com lucro abaixo de 20 mil reais, dado que é isento de imposto de renda, né? E também temos os dividendos. Os dividendos das ações também são isentos de imposto de renda e nós também precisamos declarar eles na declaração anual. Segundo, deixa eu interromper o José para falar aqui, desculpa aí, José, mas só esse é outro ponto que gera muita confusão nas pessoas, né? José falou, olha, vendas com lucro abaixo de 20 mil reais. O que significa isso, tá? São vendas com lucro em que a venda foi abaixo de 20 mil reais, não o lucro, entendeu? Quer dizer, se você lucrou 20 mil reais e vendeu 100 mil, você tem que declarar. Agora, se você vendeu 19.999 reais e teve lucro, não importa qual seja o lucro, aí esse lucro é isento. Só para deixar muito claro isso aqui, porque o José falou tá certinho, vendas com lucro abaixo de 20 mil reais, mas interprete como vendas que deram lucro e vendas que, além de dar lucro, foram inferiores a 20 mil reais, mesmo que isso eu sei que gera uma confusão danada. Aí, José, vai lá, segue teu jogo aí. Isso, exatamente. Aqui a gente também precisa declarar os seus rendimentos que não são isentos de R. E a gente tem 2. A gente tem toda e qualquer distribuição de juros sobre capital próprio, que é similar a dividendos, mas que não é isento de imposto de renda. E também precisamos declarar o lucro obtido com vendas em ações nos meses em que o montante vendido foi acima de 20 mil reais. Toda venda com lucro, um montante acima de 20 mil reais dentro de um mesmo mês, não é isento de imposto de renda. Por fim, a gente também precisa finalmente declarar a sua posição em ações, quanto de ações você tinha, de acordo com o custo de aquisição, no final do ano passado. E essas são basicamente as 3 partes que você precisa declarar na sua declaração anual de imposto de renda.
E é basicamente como declarar nessas 3 etapas que a gente vai te mostrar aqui no vídeo de hoje, tá? Sobre ações. Por quê? Porque é o seguinte, se você quer saber como declarar investimentos em fundos imobiliários, a gente vai lançar outro vídeo daqui a alguns dias, tá? E se você quiser ter um aulão super completo, mas super completo, muito massa, criado aqui pelo Nicolas, pela Ju, que são especialistas do Clube do Valor, que vai bem além do que um vídeo público aqui no YouTube, te inscreve aqui, que esse aulão é gratuito e tá rolando, tá? Você pode escrever e assistir aí, porque ele tá no ar, e aí, enfim, tá perdendo se não olhar, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre os investimentos isentos, que a gente precisa declarar 2 coisas diferentes, tá? Como o José falou, tem os dividendos e as vendas até 20 mil reais que tiveram lucros. Primeiro passo, dividendos. Processo super simples. Eu vou utilizar aqui, vou te mostrar, usando como base o informe de rendimentos que você teria recebido se fosse acionista da Itaúsa. Por que Itaúsa? Porque vocês todos são acionistas da Itaúsa, a gente percebe isso aqui nos vídeos, beleza? Então vamos lá. Você receberia um informe de rendimentos na sua casa mais ou menos parecido com esse aqui, tá? Dizendo o nome e o CNPJ da fonte pagadora e dizendo o que ela pagou, né? Ali em rendimentos isentos e não tributáveis, qual foi o valor aí bruto que você teria recebido. Para declarar os seus rendimentos recebidos, você vai lá no software da Receita, clica em rendimentos isentos e não tributáveis e escolhe o número 9 da lista. O número 9 diz lucros e dividendos recebidos e preenche com os dados desse informe de rendimentos. Vai ficar algo mais ou menos parecido com isso que está na tela agora, tá? Esse aqui é a página de rendimentos isentos não tributáveis, a aba de rendimentos isentos não tributáveis, número 9, lucros e dividendos recebidos, você coloca o teu nome, a fonte pagadora, o nome da empresa e o valor recebido, beleza? Depois você repete esse processo para todas as empresas que te pagaram dividendos ao longo do ano de 2020. Bom, esse aqui é o início, tá? Se você tá curtindo esse nosso guia, esse nosso tutorial aqui, comenta aqui abaixo, diz aí se você já fez sua declaração e compartilha com seus amigos e parentes que investem em ações que possivelmente, sem ter esse conteúdo aqui em mãos, pode estar fazendo coisa errada. Buenas. Depois, seguindo aqui na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, você também precisa declarar toda a venda de menos de 20 mil reais que teve lucro. Reforçando, você vendeu menos de 20 mil reais no mês e teve lucro. E não foi um lucro menor do que 20 mil reais. E aí muitas pessoas pensam... Tá, mas como assim eu tenho que declarar? Isso aí não era isento, Ramiro? E sim, é isento. E aí a gente volta para aquela diferença entre declarar e pagar. É isento, você não tem que pagar. Mas tem que declarar, pô. Tem que avisar que você teve um lucro. Isento, beleza? Então nesse caso, você vai lá no item 20... No mesmo guia, ali na mesma aba, o item 20 se chama Ganhos Líquidos em Operações no Mercado à Vista negociados na Bolsa e lança lá qual foi o valor total que você teve de lucro nessas operações em mês em que você vendeu menos de 20 mil reais por mês. Esse é o preço que a gente tem que pagar, essa pequena confusão para ter esse benefício fiscal aí de vendas até 20 mil reais. Agora, nós vamos então aprender a declarar os investimentos que não são isentos de imposto de renda. Então, olha só, a gente tem 2 casos principais, conforme eu já comentei, que são os juros sobre capital próprio pagos pela empresa e toda venda com lucro cuja movimentação dentro de um mês foi acima de 20 mil reais, ou seja, que não se enquadraria nessa isenção de imposto de renda. Primeiro, sobre os juros sobre capital próprio. Você precisa entrar na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva e escolher a opção 10, Juros sobre capital próprio. Opção 10, Juros sobre... Juros sobre capital pop é quando tu investe em empresas queridinhas da bolsa. Exatamente. Assim como nos dividendos, nessa aba você precisa preencher com o CNPJ da empresa, o nome da empresa e o valor recebido de juros sobre capital próprio. Super, super simples. Sabendo onde entrar dentro do software da Receita, fica todo o processo muito simples. Agora, a gente precisa também declarar os lucros com vendas movimentadas acima de 20 mil reais dentro de um mês. Para isso, é em outra aba. Aqui, a gente vai ir na aba Operações Comuns / Day Trade dentro do menu de renda variável. Aqui nessa parte você precisa preencher todos os campos aplicáveis. É o lucro no mês, o resultado negativo até o mês anterior, é o IR, o imposto de renda retido na fonte, né, o IRRF, que vem na sua nota de corretagem toda vez que você faz alguma venda. Enfim, todos esses campos você precisa preencher nessa parte aqui. Além disso, um campo importante para você preencher também é quanto de imposto você de fato pagou
no ano de 2020, para a Receita conseguir comparar quanto você deveria ter pago com quanto você de fato pagou. Lembrando aqui, né, a diferença. A gente tá falando de declaração. Quando você vende no mês mais de 20 mil reais com lucro, não tem prejuízo passado a compensar, você tem que pagar já no mês seguinte, independentemente do mês do ano em que a gente esteja, beleza? Então vamos lá, tá? Antes de ir além, deixa eu reforçar aqui. Tá a Ju, tá o Nicolas, tá a galera do Clube do Valor criando uma aula completa sobre declaração de imposto de renda em renda variável, através de 6 passos. Essa aula não tá aqui no YouTube, porque ela é uma aula um pouquinho maior. Você pode escrever gratuitamente apertando aqui, tá? Não perde essa, fica ligado nisso. Se você quiser, além, tem esse aulão completo. E aí, por fim, aqui nessa parte de investimentos em ações, você também vai precisar declarar a sua posição em ações compradas no último dia do ano. De qual ano? Do ano anterior e também, né, de 2 anos atrás, que se você fez certinho a declaração do imposto de renda em 2020, vai estar tudo certo. Então, onde é que você tem que ir? Você tem que ir para a ficha Bens e Direitos, tá? Bens e Direitos está aqui nessa parte aqui do menu do sistema da Receita Federal, e aí as ações você declara como código 31. Ações, inclusive as provenientes de linha telefônica, aquela herança maldita daquela época em que as empresas de telefonia eram todas estatais e uma linha telefônica valia tanto, mais tanto, que tu ia lá e declarava no imposto de renda. É meu telefone no imposto de renda e tinha que comprar ações da empresa para ganhar uma linha telefônica, era uma loucura, tá? E aí como é que você faz? Você coloca o CNPJ da empresa no campo CNPJ e preenche com nome, ticker e quantidade de ações que você tinha ali no campo de discriminação, beleza? Algumas pessoas recomendam também que nessa parte aqui de discriminação você coloque outras coisas, como por exemplo, comprei no dia X do mês Y, X quantidade de ações ao preço tal. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Você precisa prestar atenção. Aqui nesse campo de colocar a situação no dia 31 de dezembro, você tem que informar um valor monetário. E esse valor, anota aí, é o custo de aquisição. Não é o preço atual ou o preço da ação no dia 31 de dezembro. É o custo de aquisição, tá? Funciona que nem quando você compra um imóvel. Você joga lá no imposto de renda o custo de aquisição. Como é que você calcula o custo de aquisição? Pega lá as notas de corretagem, multiplica a quantidade de ações que você tem da empresa em questão pelo seu preço médio, que é o preço de corretagem mais outros custos, né, emolumentos, etc. E aí você sabe bem qual foi o seu custo de aquisição. De novo, tá? Você comprou uma ação, seguiu uma diquinha, e aí a ação despencou. Tava valendo muito menos do que você comprou. O que você declara? O custo de aquisição. Ou se você seguiu aqui o nosso método, né? É aluno do DMA, quem sabe. Tá lá com uma carteira bem diversificada, algumas ações subiram, outras caíram. As que você comprou e se valorizaram, o que você faz? Coloca o custo de aquisição. Beleza? Bom, recapitulando aqui, você precisa então declarar 5 itens diferentes. Você precisa declarar os seus rendimentos isentos, ou seja, os dividendos pagos pelas empresas. Você precisa declarar outros rendimentos isentos também, que são os lucros provenientes de vendas de ações que não ultrapassaram um montante de 20 mil reais em um mês. Você precisa declarar os juros sobre capital próprio recebido das ações como rendimento não isento de imposto de renda. Você precisa declarar todo o lucro com venda de ações cujo montante movimentado tenha superado 20 mil reais em um mesmo mês, que também é um rendimento não isento de imposto de renda. E por fim, a gente também te mostrou aqui que você precisa declarar sua posição acionária no último dia do ano, dia 31/12, com base no custo de aquisição das ações. Ou seja, não é tão difícil, né? Nossa, o que tá acontecendo? Pera aí. Ou seja, não é tão difícil, né? Não é aquele bicho de 7 cabeças que parece. Tudo bem, não é a coisa mais simples do mundo, mas plenamente possível de você conseguir. Lembrando aqui, tá? Tem um aulão completo, você aperta aqui para assistir. Próximo vídeo aqui no YouTube, daí público, vai ser sobre fundos imobiliários. Como eu falei, não é um bicho de 7 cabeças e é uma obrigação, você não tem escolha. Você é obrigado a declarar se você investiu em ações e não deixa de investir por causa disso, seria a maior estupidez que você pode fazer. E se você curtiu, compartilha com mais e mais pessoas que estão nervosas nessa fase aí de declaração do imposto de renda. Que eu sei que no dia que a gente publicar esse vídeo não vai ter tanta gente nervosa assim, mas lá, quando chegar no último dia da declaração, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai estar com um monte de views. Beleza? Era isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.